Catarina Gomes é jornalista e um dia abriu uma caixa de cartão esquecida no sótão de um antigo hospital psiquiátrico. E o que estava lá dentro, no seu interior, deu origem a este livro. Coisas de Loucos, o que eles deixaram no manicômio. Não te esqueçamos que não vai há muito tempo, há nos anos 30, nos anos 40, os doentes psiquiátricos eram tratados como prisioneiros. Clausura forçada, eletrochoques, para curar homossexuais, lobotomias, bem, o que de pior possamos imaginar. Ora, neste livro, Catarina Gomes procura a humanidade daqueles que foram desumanizados por uma abordagem pseudocientífica que hoje, felizmente, parece ultrapassada. Catarina, Olá. olá, obrigado. Obrigado por teres aceitado falar connosco. Obrigada. Catarina, explica-nos melhor aquele episódio fascinante da caixa de cartão que, no fundo, lá dentro também tinha a ideia para este livro, não é? Como é que aconteceu isso? Eu, durante muitos anos, fiz reportagem no Hospital Miguel Bombarda, que, para quem não sabe, foi o primeiro manicômio, na altura chamava-se manicômio, não é? Depois passou a chamar-se Hospital Psiquiátrico Português, e eu muitas vezes ia lá em reportagem quando aquilo ainda estava a funcionar. Aquilo só fechou em 2011. E quando fechou, eu acompanhei a saída dos últimos 24 doentes, pessoas que estavam lá há uma média de 40 anos e que não queriam sair, aquela era a casa deles. E eu, quando aquilo fechou, para além dessa reportagem, eu pensei, um dia gostava de escrever sobre pessoas que aqui viveram e que já morreram. E algumas delas tinham-se tornado famosas pelas piores razões. Uma delas, por exemplo, um dos doentes tinha assassinado o próprio Miguel Bombarda, foi assassinado por um doente no hospital. Havia um poeta também do tempo do Fernando Pessoa, o Anjo de Lima, que por ali tinha passado, então eu na altura pedi para ir consultar os chamados livros de admissões de doentes, que são os enormes calhamaços, carcomidos, cheios de buracos, de bibliófagos, tais bichinhos que comem o livro, e na altura autorizaram uma consulta e disseram, mas olha, nós ainda não tirámos de lá os livros, eles continuam lá, no sótão. Eu assim, olha, se quiser vai ter que ir para lá, aquilo está cheio de poeira, a gente manda um funcionário consigo, mas vai ter que fazer lá a pesquisa. E assim foi. Eu ia à procura dos livros destas pessoas que eu já conhecia, que tinham estado lá, no tal sótão do hospital, desativados, já sem doentes. E eu passava lá muitas manhãs, muitas tardes, sempre que podia. E houve um dia em que eu reparei numa caixa, assim, com um aspecto velho, uma daquelas caixas de mudanças de cartão, mas com muito poeirenta. E então ela estava entreaberta e houve um dia que eu pedi para abrir e de facto o que lá encontrei era muito mais fascinante do que os livros de admissões, ou seja, aquilo estava cheio de objetos pessoais de antigos doentes, mas coisas banais, objetos banais, uns óculos, um bilhete de identidade de 1930, uma caixinha cheia de ponteiros de relógio, que teria, na altura adivinhei eu, que poderia ter pertencido a um relojoeiro, entre outras coisas, e foi aí que começou ou seja, o livro, começou aí, a ideia deste livro, das Coisas de Loucos. E tu no fundo retratas 8 vidas, mas ainda agora referiste, tinhas lá pessoas célebres, às vezes por motivos estranhos, mas tinhas o assassino de Miguel Bombarda, tinhas o tal poeta, tinhas também o assassino do Sidónio Pais, também Exato. Lá esteve, não foi? Mas tu optaste por falar de pessoas desconhecidas, não foi? Pessoas normais, comuns, por que razão? Precisamente porque quando eu toquei naqueles objetos, e o que eu digo também na introdução do livro, é que aqueles objetos eram iguais àqueles que eu tinha na minha carteira. Ou seja, eu ia à procura no hospital da loucura como uma exceção, e o que aqueles objetos me devolviam era a absoluta normalidade. Eles devolviam-me o corriqueiro, o cotidiano, ou seja, devolviam-me o tempo que aquelas pessoas não passaram no hospital. E as perguntas que me ficaram desde logo foi: que vidas tiveram estas pessoas fora do hospital? O que é que as levou lá? Morreram lá? Permaneceram? Eram visitadas? Ou seja, tudo aquilo que aqueles objetos iguais àqueles que eu tinha na minha mala me sugeriam e que eu demorei muito tempo até descobrir. E aquelas pessoas, Catarina, passaram lá 20, 30, 40 anos, quase a vida toda, em alguns casos. Essas pessoas eram visitadas ou foram esquecidas pela família? Pela sociedade foram esquecidas imediatamente, mas pela família também te esqueceu? Há muita coisa que eu não sei, mas aquilo que sei é que na altura muitas vezes os doentes se punham lá, de facto porque não havia outra opção terapêutica, mas também porque era cómodo. É preciso dizer que, ou seja, as famílias de facto ficavam de mãos atadas, porque ter um doente psiquiátrico era socialmente mal visto.
Achava-se também que era o melhor para aquelas pessoas. Os médicos da altura sugeriam que, de facto, a cura, entre aspas, era o internamento, que era o melhor para aquelas pessoas, mas também havia um lado de desconforto social que a solução manicômio providenciava. Eu digo que era um bocadinho a solução-chave na mão. As pessoas já não queriam aquelas pessoas ao pé de si, punham-nas ali, e como muitas vezes até eram de longe de Lisboa, esse afastamento acabava por acontecer naturalmente. Algumas pessoas eram procuradas, por exemplo, o Simão, que é um dos senhores sobre quem eu falei, era um funcionário público, foi até à morte da sua tia, visitado pela tia. Mas a maior parte das pessoas, eu acredito que não terão sido visitadas, as que foram ali abandonadas, até porque depois foram envelhecendo e todos os seus foram morrendo, e sem muitas vezes eles saberem a vida familiar ia se desmoronando, e eles estavam ali sozinhos, afastados, dentro de muros. Então, tu falas de 8 pessoas, tens personagens absolutamente fascinantes, tens o bailarino, não é? Tens aquela senhora que era modista, portanto, e nós percebemos que aquelas pessoas estão ali encurraladas, mas todas elas tiveram uma vida normal antes, ou quase normal. Não é? De todas estas 8 vidas, qual foi aquela... Eu sei das 8 vidas qual é que me tocou mais, mas qual foi a ti que tocou mais? Houve alguma história especial? Agora diz-me, qual foi? A mim foi o bailarino. Foi o bailarino, ok. O bailarino. Depois ele quer dizer, ele homossexual, não é? E depois ele continuava lá com o tricô, por exemplo, não é? Os seus bordados. Com os seus bordados, e o que era mais, aquilo era uma paixão dele, mas para os médicos e para a sociedade que os via era mais um sinal de que ele não ia curar a doença, não é? Exatamente, era um sintoma de ser efeminado. Era um sintoma efeminado, exatamente. Exatamente. A mim tocou-me bastante. Para mim, ver os diários de enfermagem é ver espelhado uma época, né? Nessa ideia, ele foi lobotomizado, e depois disso eles continuaram a acompanhá-lo e disseram, não sofreu melhorias, continua a abordar, a ter tarefas de mulher. E ver não isso aos estás a ver. Exatamente. Ver isso aos olhos dois é uma coisa muito impactante, brutal. Mas eu diria que, se calhar, a mim o que mais me tocou porque é do grupo a única mulher. E quando eu descobri, infelizmente, porque eu gostava de ter tido mais mulheres, quando eu a descobri, ela tinha 42, que era a idade mais ou menos a minha quando tinha essa idade, e se calhar foi o caso em que eu mais me senti próxima e que eu mais me tentei colocar no lugar dela. É uma mulher que enviúva com 19 anos, numa altura em que as mulheres não tinham profissão, e ela fica sem meios de subsistência, vai parar à rua, numa altura em que a mendicidade era uma transgressão que dava direito à prisão, não é? Era crime, não é? Era crime, exato. Não sei se era literalmente crime, mas era uma transgressão. E era socialmente incômodo, as pessoas eram afastadas. E a Leopoldina, ou seja, o que me tocou-me, porque a rota dela, ela podia perfeitamente ter tido uma vida normal, mas teve ali uma série, um cocktail de fatores que a levaram à rua e depois ao manicômio, desde a pobreza, o enviuvar com 19 anos, quando eu descobri que ela tinha enviuvar com 19 anos, fartei-me de chorar, tenho que dizer, porque apesar de ser uma pessoa que eu na verdade não conhecia, ela passou a ser muito familiar, muito próxima, e o que eu tentei foi... Claro, a empatia que nós criamos com as pessoas. Pois, a ideia foi... Neste caso era uma pessoa, não é? Para eu escrever estas histórias, eu tentei sentir-me, tanto quanto possível, próxima delas, tentar não pôr-me de fora, como quem escrutina e observa, mas como quem isso me acontecesse a mim naquele tempo, porque era um tempo diferente, não é? Claro, e é um tempo em que a ciência também era diferente. Quer dizer, agora referiste a lobotomia, que curiosamente é o único prémio Nobel português da medicina que nós temos, não é? Do Egas Muniz. E diz-me, tu que olhaste para os tratamentos daquela época, estamos a falar dos 30, anos 40, houve uma evolução extraordinária, não é? É quase um outro planeta. O que é que mais te impressiona na evolução, no tratamento mais humano que nós damos hoje aos doentes psiquiátricos? O que é que mais te impressiona nessa evolução? O que mais me impressiona é que, por exemplo, eu tentei muitas vezes fazer a ponte entre o presente e o passado. E é hoje perceber-se que a clausura que nós agora estamos a viver, toda a gente percebe que não é boa para a cabeça, não é boa para a saúde mental. Ou seja, estar fechado faz mal. Faz mal à saúde mental. E na altura achava-se que fazia bem, que as pessoas tinham, aliás, houve uma altura em que tiravam-se os papéis, os livros, as canetas, porque se achava que a pessoa não devia pensar no assunto, ou seja, que devia estar paradinha, a ideia de estar parada, confinada. E hoje em dia, toda
a psiquiatria está pensada para reabilitar e para devolver, ou seja, Claro. já o internamento é uma coisa completamente excepcional e só em situações agudas. E depois toda a parte da reabilitação psiquiátrica pretende dar às pessoas ferramentas para terem, tanto quanto possível, uma vida cá fora, tanto quanto possível normal, com as suas... e tudo, a ideia do emprego protegido, de tentar que as pessoas tenham uma profissão, mesmo que seja com adaptações. E eu acompanhei grupos terapêuticos para contar a história do Simão, que ficou toda a vida encerrado e morreu. Aliás, todas estas pessoas, quase elas, morreram no hospital. E eu fui a um grupo terapêutico, era todas as quintas-feiras, eles se reuniam e eu assistia aos seus problemas, mas eram pessoas que, na maioria dos casos, estavam cá fora. E eu perguntava-lhes sobre o Simão, ou seja, eu tentava visualizar ali o Simão se calhar também podia ter sido, ou seja, essa ideia do dentro e fora. A psiquiatria hoje está pensada para o fora, para sair. E nós, de facto, hoje estamos a sentir na pele o mal que nos faz, o mal que faz a qualquer pessoa, mesmo que não tenha problemas de saúde mental, estar confinado, estar arredado do mundo, estar afastado, a distância social, o não falar, o não conversar, o não estar com pessoas faz mal. Por causa do confinamento, vou-te dar... mais brutal, a diferença mais brutal que eu encontrei. Até um caso aqui em França, que por causa do confinamento agora, o Estado dá a possibilidade gratuitamente de ter 2 consultas anuais ao psicólogo a qualquer cidadão. Portanto, é para vermos o impacto que o confinamento tem na saúde mental das pessoas. Mas vamos lá, depois... Claro, depois desta tua experiência, que eu preciso... ao ler o livro, se eu tive uma experiência intensa ao ler o livro, eu imagino a experiência que tu terás tido ao estudar aquelas vidas e ao escrevê-lo. Tu não mergulhaste nestas vidas profundamente infelizes? Porque ali não há felicidade, quase. Não é? Ali há sempre uma tristeza profunda. A forma como tu próprio encaras a vida de todos os dias mudou depois desta experiência descrita? Já me fizeram essa pergunta e eu acho que se calhar o que mudou foi a minha relação com as minhas coisas. Ou seja, eu às vezes tentava fazer esse exercício... Com os objetos? Sim. Ou seja, aqueles objetos estavam naquele caixote como se fossem lixo. E, no entanto, a partir daqueles objetos que eram lixo, eu consegui reconstituir vidas tanto quanto possível. Mas, na verdade, só aquelas pessoas é que me poderiam dizer que significado tinham para elas aqueles óculos cozidos para não se desmembrarem, aqueles bocados de relógio, aquele passaporte do capitão. Ou seja, a ideia de que os nossos objetos, sem nós, para explicarmos a importância, são lixo. E se lo hão, daqui a muito pouco. Enfim, fez-me pensar muito na ideia de mortalidade também em termos de memória. Nós não acabamos só com a nossa morte, podem ficar coisas nossas, mas depois essas coisas nossas, sem contexto, são pouco. Sim, de que é que serve um passaporte de alguém que não existe, não é? Exatamente, sim. E, por exemplo, os meus, eu penso assim, há objetos meus que são importantes, eu sou uma pessoa de coisas, e se calhar com este livro tornei-me menos apegada às coisas. Mas, por exemplo, coisas que para mim são importantes, por mais que eu conte aos meus filhos, olha, isto aqui era do meu pai, ele deu-me, não compreenderão, nunca terá o significado. Os objetos passam de geração em geração, mas eles têm significados diferentes. E a importância de quem os adquiriu fica connosco, parte connosco. O que eu tentei foi fazer um exercício de reconstituição, de dar significado a objetos que eram lixo. Espero tê-lo conseguido. Conseguiste. Obrigada. É um grande livro. Catarina, obrigado por teres falado connosco. Obrigada, eu. E bem, quem nos vê, quem nos ouve, não se esqueça, Coisas de Loucos, editado pela editora Tinta da China, encontra-se à venda nas livrarias portuguesas e brasileiras de França, mas também pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio.